Aqui, vamos começar nossos estudos agora sobre máquinas térmicas. Olha aqui, nós já aprendemos sobre calor e temperatura. Então, nessa aula abordaremos uma pequena introdução, né, sobre o que é máquinas térmicas, tá? Uma vez que aprendemos sobre temperatura e calor, né? Nós já aprendemos isso, né, nas aulas passadas. Então agora nós podemos compreender melhor o funcionamento de maquinários que utilizam esse conceito, tá? Definido anteriormente. Né? Temperatura está relacionado o quê? Com a agitação das moléculas. Calor, o quê? Energia em trânsito. Então agora que nós já sabemos sobre calor e temperatura, a gente pode entrar nesse estudo aqui de máquinas térmicas. Ó, e para entendermos melhor, né, um pouco a física em relação a esses assuntos de máquinas térmicas, nós temos que voltar o que? No passado, tá? Porque lá a gente vai ter um entendimento melhor. Ó, para entender um pouco a física de hoje, temos que voltar ao tempo e redescobrirmos de onde surgiram os conceitos, né, que serão estudados adiante. Então vamos voltar no tempo, né? Então vamos lá, vamos apertar o botão do tempo e voltar lá no passado, né? Passado da humanidade. Então vamos lá. Ó, a primeira a primeira máquina térmica que se tem conhecimento, né? Foi inventada por quem? Por Heron, tá? Então, por isso que ele fala aqui, ó, que a primeira máquina térmica que existiu foi a construída, né, inventada, né, por Heron, tá? E essa máquina térmica tem o nome de máquina de Heron, tá? Então, ó, e continuando o estudo aqui, ó, esse Heron de Alexandria, tá? Nós podemos também chamar de quê? De Heron, de Hero ou Heron, tá? Ele é conhecido também com esses dois nomes, tá? Herão também, tá? Então, a gente pode chamar o Heron de quê? De Heron de Alexandria, Hero ou Herão. Ele viveu em 10 depois de Cristo até 80 depois de Cristo. Ele era o quê? Ele era um geômetra e engenheiro, tá? Ele que construiu a primeira máquina térmica, tá? Então, ele era o quê? Ele era grego, tá? Então, o que acontece? O Heron esteve em atividade em 62 depois de Cristo, quer dizer, lá nessa época ele descobriu bastante coisa. Então, essa aqui é a imagem do Heron, tá? Se você nunca viu a imagem do Heron, esse aqui é o Heron, tá? Ele que fez a primeira máquina térmica. E essa primeira máquina térmica dele chama-se o quê? Eulípila, tá vendo? Então, também denominada máquina de Heron. Ou você chama ela de Eulípila ou máquina de Heron. Máquina de Heron fica mais fácil falar, né? Ou máquina térmica de Heron. E o que consiste essa máquina térmica do Heron? Ó, é uma esfera oca abastecida por uma bacia de água que é aquecido para produzir vapor, tá? Fazendo com que o que esse produza o movimento. Então, se você olhar a máquina térmica ali do Heron, você vai ver, ó, ela vai o que tem um fogo aqui, esse fogo vai alimentar uma caldeira, tá vendo? E essa caldeira tem água lá dentro, vai produzir vapor. Esse vapor vai sair aqui, ó, por esses dois dutos aqui, ó, tá vendo? Esses dois caninhos aqui. Então vai fazer o que? Essa esfera aqui, ó, girar, tá vendo? Então essa foi a primeira máquina térmica inventada, que foi o Heron, tá? O esquema dela é esse daí, tá vendo? Esse estilo, ó. Você põe a água aqui, tá vendo? A água aquecida, o vapor passa por esses tubos aqui, tá vendo? E sai por essas saídas aqui, ó. Nessa esfera aqui, fazendo o que? Ela girar. Essa aqui foi a primeira construção da máquina térmica elaborada por Heron, tá? Então, continuando nossos estudos aí, se você for procurar, você saber o que é máquina térmica, tá? Você vai chegar na seguinte conclusão, tá? E vai ter essa seguinte teoria aí sobre máquina térmica. Uns dizeres aí que você vai ter que
aprender, né? Então, ó, máquina térmica. O que é máquina térmica? Máquina térmica é um dispositivo capaz de transformar energia térmica proveniente do calor, né, em trabalho mecânico. Então, você pega essa energia térmica, que é o calor, e transforma o que? Em trabalho mecânico. Ó, fonte quente. Eu tenho um exemplo prático, é a locomotiva, ó, a vapor, tá vendo? Tem a fonte quente, tá? Que vamos supor, você põe um carvão lá no fogo, lá o que acontece? Essa caldeira aquece a água, essa fonte quente, que esse vapor vai vir aqui, ó, para a máquina térmica, vai realizar o trabalho, tá vendo? E esse vapor que não foi aproveitado vai ser o quê? Jogado para fora aqui, vai ser mandado para a fonte fria, tá vendo? Então esse é o esquema o quê? Da máquina térmica, tá vendo? Um exemplo bem prático aí. Aqui, a máquina térmica opera em ciclos, né? Quer dizer, retira uma determinada quantidade de calor da fonte quente, transformando parte desse, né, calor em trabalho, né, igual eu mostrei aqui. A parte restante é rejeitada, a fonte fria, tá vendo? Exemplo prático, tá vendo? A fonte quente, o carvão que você põe lá, faz o que? Essa água aquecer, essa água quente faz o que? Transforma em vapor, esse vapor vai para a máquina térmica aqui, ó, que transforma o que? Esse vapor que em trabalho, e uma parte desse vapor sai, que é a fonte fria. Então, quer dizer, esse é o esquema que da máquina térmica. Então, o primeiro princípio da termodinâmica, aquele que fala que a energia nunca se perde, sempre se transforma, olha aqui, de acordo com o princípio da conservação de energia, a energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada de uma espécie em outra. Né? Esse é o primeiro princípio da termodinâmica, estabelece uma equivalência entre trabalho e o calor, trocados em um sistema e seu meio exterior, tá? Esse é o primeiro princípio da termodinâmica, tá? Você pega uma fonte quente ali, ó, tá vendo? E faz o seguinte, ó, essa fonte quente vai fazer o quê? Vai fazer realizar trabalho, ó, nesse sistema aqui. Vai aumentar a energia interna aqui também, essa variação de U e energia interna. Esse sistema aqui, ó, vai ter o que? Aumento da energia interna. Porque eu estou aplicando aqui, ó, uma fonte quente aqui e vai me realizar trabalho. Então, por isso que ele fala aqui, ó, o primeiro princípio da termodinâmica estabelece uma equivalência entre trabalho e calor, trocados em um sistema e seu meio exterior, tá vendo? Então, ó, e também esse primeiro princípio da termodinâmica está relacionado com o quê? Com a conservação de energia. A energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada em uma espécie em outra. Então esse é o primeiro princípio da termodinâmica que a gente tem que ter uma ideia, para poder entrar no segundo princípio da termodinâmica, que está relacionado com o quê? Com as máquinas térmicas também. Olha aqui, o segundo princípio da termodinâmica estabelece as condições em que é possível a transformação de calor em trabalho, completando, né, completando dessa forma o primeiro princípio, que trata apenas da equivalência entre trabalho e calor. Então, ó, nesse segundo princípio aqui, ó, tá vendo? Eu transformo o que? Eu pego, igual esse exemplo prático aqui da turbina do avião, ó. Você vai fazer o que? Vai transformar calor em trabalho, ó. O ar vai entrar aqui, ó, tá vendo? Vai ser comprimido. E essa compressão do ar aqui vai ser aqui, ó, no compressor aqui, ó, vai fazer o que? Vai jogar ele para a câmara de combustão aqui. Nessa câmara de combustão aqui, ó, vai ter o combustível. Esse combustível vai ser queimado junto com esse ar que está sendo aqui, empurrado para dentro aqui, ó. E vai fazer o que? Esse ar, esse combustível com esse ar aqui, ó, vai fazer o que? Uma explosão. Fazer o que? A movimentação dessa turbina, porque vai gerar gases que vão sair aqui, ó, tá vendo? Então esse aqui é o que? É uma máquina térmica, tá vendo? A turbina de um jato. Então por isso que ele fala, ó, o segundo princípio da termodinâmica estabelece condições em que é possível a transformação de calor em trabalho, tá vendo? O calor gerado aqui, ó, na turbina foi transformado em trabalho, tá vendo? Fez a movimentação das turbinas aqui, ó.
Tá vendo? Então, por isso que ele fala, ó, completa dessa forma o primeiro princípio, que trata apenas da equivalência entre calor e trabalho, tá? Então, vamos continuar aqui. Aí agora, o que que a gente tem que entender aqui, ó? A gente vai o quê? Em 1698, Thomas Savery criou o primeiro quê? O que que o Thomas Savery criou? Criou a primeira utilidade prática que era usado para tirar o quê? Para retirar a água das minas. Ó, em 1698, Thomas Savery criou a primeira máquina térmica com utilidade prática que era usada para tirar a água das minas, tá vendo? O Thomas Savery teve a ideia de construir uma máquina térmica para poder tirar a água das minas, entendeu? De carvão lá na Inglaterra, tá? Então, quer dizer, essa ideia que ele teve aqui, ó, utilizando uma máquina térmica em 1698, ajudou muito, tá vendo? Que ele ajudou o quê? A desenvolver a máquina térmica, tá vendo? A máquina térmica que ele que ele inventou aqui, tá vendo? Então, Thomas Savery teve essa ideia de pegar, criar uma máquina térmica para poder o quê? Tirar a água das minas de carvão. Então, posteriormente, ó, por volta de 1712, essa máquina de série foi aperfeiçoada por quem? Por Thomas Newcomen e passou a utilizar para quê? Para levar cargas. Então esse outro inventor aqui, ó, o, o Thomas Newcomen, aprimorou o que? O invento do Savery, tá vendo? Ele deu uma aprimorada na ideia do Savery, criou essa outra máquina aqui, térmica, tá vendo? Então essa máquina térmica também foi utilizada o quê? Para levar cargas, além de tirar água das minas. Ó, no entanto, as máquinas térmicas tiveram destaque de fato apenas no século XVIII, quando James Watt, ó, o que que o James Watt fez? Ele inventou uma máquina térmica mais eficiente, entendeu? Então, por isso que ele, aqui, ó, se você ler o texto aqui, fala assim, ó, no entanto, as máquinas térmicas tiveram destaque de fato apenas no século XVIII, quando James Watt, de 1736 a 1819, em 1763, criou uma máquina que possuía maior eficiência do que as que eram até então conhecidas, tá vendo? Quer dizer, a máquina que o James Watt inventou, que é essa daqui da imagem aqui, ó, à direita, tinha mais eficiência do que a do Savery, tá vendo? E do Newcomen, né? Assim, elas passaram a ser utilizadas na indústria em larga escala, o que foi enorme contribuição para a Revolução Industrial. Quer dizer, o James Watt ele deu uma grande contribuição para a Revolução Industrial, porque ele inventou uma máquina que tinha o quê? Maior eficiência do que as outras anteriormente. Então essas máquinas puderam o quê? Ser utilizadas na indústria em larga escala. Olha aqui, em 1804 que as máquinas a vapor passaram a ser utilizadas para a locomoção, tá vendo? Só em 1804 que o homem começou a usar a máquina para a sua locomoção. A locomotiva a vapor construída por Richard Trevithick, tá vendo? Trevithick, tá vendo? Era capaz de transportar 450 pessoas a uma velocidade de 24 km por hora. Velocidade bem menor do que estamos acostumados atualmente, tá vendo? Esse daqui, ó, é o Richard Trevithick, tá vendo? Que inventou o que? A primeira locomotiva em 1804, tá vendo? Esse aqui é um dos grandes inventores da humanidade, tá vendo? Ele inventou o que? A locomotiva, tá vendo? A vapor. Então, quem inventou a primeira locomotiva a vapor? Richard Trevithick, tá vendo? E esse daqui também foi o que? A primeira pessoa que inventou o que? O automóvel, a combustão. Que foi quem? O Benz, o que? Qual que é o nome dele? Se você for olhar o nome do primeiro inventor do automóvel, chama-se Carl Benz, tá vendo? E ele foi pioneiro e visionário, tá vendo? E é praticamente sinônimo da indústria automobilística. Inventor do primeiro carro a gasolina,
que em 1883 ele fundou a fábrica de motores a gás, Benz e Cia, tá vendo? Que anos mais tarde daria origem a uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, a Mercedes-Benz, tá vendo? Esse aqui foi o primeiro automóvel que a combustão, inventado por quem? Por Carl Benz, tá vendo? Em 1885, tá vendo? E ele é responsável pelo quê? Pela fundação da Mercedes-Benz, tá vendo? Que ele fundou anteriormente também a fábrica de motores a gás Benz e Cia, tá vendo? Que anos mais tarde daria o nome das maiores fabricantes de automóveis do mundo, a Mercedes-Benz, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. A utilização de máquinas em larga escala teve início com o advento da máquina a vapor, no início do século XVIII. Com as florestas praticamente extintas, a Inglaterra precisava de carvão para substituir a lenha, utilizada no aquecimento de residências e nas recém-instaladas indústrias. Tá vendo? O que aconteceu? A Inglaterra, no século XVIII, precisava de carvão para movimentar o quê? Suas indústrias. Tá vendo? Então, quer dizer, essa utilização do carvão nas indústrias ajudou muito o que? Na Revolução Industrial, tá vendo? E ele fala aqui, ó, a utilização de máquinas de larga escala teve início com o advento da máquina a vapor, tá vendo? No início do século XVIII. Então, aí, ó, a máquinas térmicas está relacionado o quê? Com a Revolução Industrial, tá vendo? Com o advento da máquina a vapor, ajudou muito na o quê? Na Revolução Industrial. Então, ó, aí continuando aqui nossos estudos aqui, ó, o que a gente vai chegar à conclusão aqui, ó, que em pouco tempo, ó, a máquina a vapor foi utilizada na indústria de tecelagem e de aço, nos barcos e embarcações, e até mesmo na impressão de jornais. Em 1820, foi utilizado pela primeira vez em locomotivas. Em 1841, empregado nas máquinas agrícolas, ocasionando as debulhadoras, né? Alguns anos mais tarde foi usado como motor de tração em automóveis. Seu papel é importante até mesmo nos dias de hoje, pois é aproveitado nas usinas termoelétricas gerar eletricidade. No caso específico da máquina a vapor, que utiliza carvão mineral como combustível, parte da energia química do carvão é transformada em energia interna do vapor de água. Outra parte da energia de movimento. Tá vendo? Com a Revolução Industrial, tá vendo? O homem começou a empregar o que? As máquinas térmicas, tá vendo? O que? Nas indústrias de tecelagem, de aço também, nas embarcações a vapor, tá vendo? Nas locomotivas, tá vendo? Quer dizer, máquina térmica que transforma o que? Energia em trabalho, tá vendo? Essa energia aqui, ó, usada o que? Na tecelagem. Essa energia aqui, ó, transformado o que? Usado o que? No barco a vapor, tá vendo? Fazendo isso movimentar. Essa energia aqui, ó, do vapor aqui também, ó, usado o que? Nas locomotivas, tá vendo? Então, e também nas usinas termoelétricas atuais, como as primeiras máquinas a vapor, o movimento é obtido por meio de vapor de água de alta pressão, tá vendo? Se você for analisar hoje em dia também, a máquina térmica está atualmente usada aqui, ó. Se você pegar as usinas termoelétricas, o que? Ela transforma o que? A energia que está aqui, ó, vai fazer o que? Você vai fazer essa caldeira com água aqui, ó, aquecer, essa água vai transformar em vapor, vai o que? Por esse duto aqui, ó, vai fazer o que? O vapor se fazer o que? Essa turbina aqui, ó, que está aqui, ó, se movimentar. Depois voltando novamente, ó, fazendo um ciclo, tá vendo? O excedente sendo o que? Eliminado aqui, ó, da caldeira aqui, ó. Essa fumaça aqui, ó, sai pelo que é transformação aqui do material aqui, ó, em fumaça, vai sair pela chaminé aqui, ó. E também essa água aqui que é aquecida aqui, ó, vai ser transformado aqui em vapor para poder gerar o que? Fazer essa turbina se movimentar e gerar o que? Energia, tá vendo? Então, há máquinas térmicas também é usado nas usinas termoelétricas, a ideia. Então, um outro exemplo aqui que a gente pode dar, que a gente pode continuar aqui, ó, outra máquina térmica também
de grande importância na industrial é o refrigerador. Se você vier para os dias atuais aqui, ó, você vai ver que o refrigerador também, tá vendo? O refrigerador nada mais é o que? Que uma máquina tem, tá vendo? Ele faz o seguinte, ó, tá vendo? Tem aqui, ó, o compressor, esse compressor faz esse gás que está aqui, ó, passar por esse duto aqui, ó, tá vendo? E esse vai fazer o que? Vai refrigerar aqui a parte de cima, depois ele vai voltar aqui, ó, pegando o calor que ele tirou aqui, ó, da parte de cima aqui do refrigerador, né? Lá no congelador, quer dizer, né? E vai o que? Fazer essa transformação aqui, ó. Esse calor aqui, ó, vai ser jogado para o meio ambiente, né? Depois vai fazer novamente um outro ciclo, tá vendo? Então, quer dizer, essa imagem aqui do refrigerador que a gente conhece, nada mais é que uma máquina térmica, tá? Então, por isso que são exemplos de máquina térmica, tanto a usina termoelétrica como o refrigerador que a gente conhece.